Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Bem-vindos ao MestreCast, o podcast do mestre do ERP. Nós estamos aqui num stand na APAS, a Feira da Associação Paulista de Supermercados. A maior feira da América Latina para varejo, voltada exclusivamente para o varejo, com tudo que o varejo precisa de produtos, tecnologia, logística, serviço, equipamentos. Uma feira grandiosa, com mais de 850 expositores e uma previsão de um público de mais de 120 mil pessoas nos 4 dias do evento. Nós estamos aqui num espaço gentilmente cedido pela Sanca, que é o patrocinador e é o apoiador aqui do nosso canal. Agradecemos muito, um stand maravilhoso da Sanca aqui, sempre cheio. E nós vamos receber hoje Carlos Racuia, diretor comercial da Fera Atacadista e do Grupo GR, profissional que tem uma experiência relevante, para falar conosco sobre transformação digital. A Fera Atacadista é uma empresa de 70 anos de tradição e que passou por um processo recente de transformação digital. Nós vamos falar disso aqui com alguém que botou a mão na massa. E não só que tem essa experiência prática de ir lá e fazer acontecer, mas também tem um conhecimento teórico. Estudou em Harvard, trabalhou em outras empresas antes de chegar no Grupo Fera e faz parte de um grupo de pessoas com uma experiência que tem muita relevância nos dias de hoje. Muito se fala em transformação digital, mas nós temos alguém aqui que foi lá e fez acontecer mesmo. Não escreveu apenas a respeito, embora tenha escrito também, não estudou apenas a respeito, embora tenha estudado também, mas foi lá, fez acontecer, obteve resultados e veio aqui compartilhar essa experiência enriquecedora conosco. Muito obrigado por aceitar o convite, Carlos. Obrigado você pelo convite, mestre. Obrigado, pessoal do canal. Estamos à disposição para conversar a respeito dos temas mais relevantes aí para vocês. Beleza, o que é uma curiosidade particular minha e é o que todo mundo pergunta para mim, né? Muitos dos clientes com as quais nós trabalhamos são empresas tradicionais, empresas que têm uma trajetória de sucesso no mundo analógico e que se veem diante do que os desafios de hoje para o mundo digital. Como é que foi implantar a transformação digital numa empresa tão tradicional como a Fera Atacadista? Mestre, a grande questão de todas as empresas é que a gente lida sempre com a questão do ser humano, né? Às vezes a gente tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, a gente está lendo ali meio no escuro, vem alguém, acende a luz e a gente fala assim, nossa, agora está melhor, mas até a gente perceber, né, ter esse movimento de falar, pô, vamos acender uma luz a mais, vamos colocar um pouco mais de foco nesse aspecto, às vezes a gente perde muitas oportunidades, né? Muitas vezes os empresários, eles focam muito naquilo que você está vendendo, naquilo que você já está fazendo. E aquilo que está passando à margem, às vezes a gente não consegue ter uma percepção real de quanto a gente está deixando de ganhar, né? Então, lógico, existe uma resistência das pessoas dentro da própria empresa, né? De falar, pô, por que você vai mexer nisso? Por que mexer nessas coisas? Mas no fundo, o que todo mundo quer dentro de uma empresa é ver essa evolução. A gente quer ver as empresas prosperando. Sejam empresas familiares como a minha, sejam empresas multinacionais, que você tem que fazer reporte trimestral para acionistas. No final das contas, a grande questão é quanto de valor você está criando, quanto de valor você está entregando, seja para a família, seja para o acionista. Então, a grande questão é, você tá sujeito a erros, mas você mostrar o processo criativo, como você chegou naquela conclusão, por que aquilo é importante, especificamente para aquele negócio, sem reproduzir. Eu escutei num podcast, eu fiz um curso, eu estudei tal coisa e agora a gente tem que fazer isso daqui aqui. Não, tentar entender dentro daquela realidade o que significa dizer que a gente precisa colocar os dois pés no mundo digital para cada contexto, dentro de uma empresa pequena, familiar, 3, 4 funcionários, ou dentro de empresas grandes, né? Assim, tanto familiares quanto de capital aberto. Você falou um negócio aí que me deixou até assim, era uma coisa que eu ainda não tinha percebido. Quer dizer, teve uma resistência da direção, teve uma resistência da equipe também? Olha, no nosso caso, a gente tinha um modelo bastante tradicional de venda, né? Os vendedores, eles usavam o telefone para entrar em contato com os clientes. Tinha um ERP que tinha até uma quantidade razoável de informação, bastante qualificada até para o nível de maturidade que a gente tinha na época. E do ponto de vista da direção, lógico, você tem
aquele bolo que você não quer arriscar. Você fala assim, pô, eu tenho aqui um faturamento que eu não posso deixar ele cair. E do ponto de vista da equipe, essa força de vendas que tinha um modelo tradicional, ela também pode entender que, por exemplo, uma venda digital seja um concorrente dela e não como um vetor de aceleração. E todo o contexto da tecnologia precisa entrar dentro da estratégia da empresa. Não pode ser uma esfera estratégia da empresa, outra esfera tecnologia. As coisas têm que conversar, você tem que entender. Primeiro, o meu modelo está ajustado, ele funciona. Quando eu falo que eu vou fazer A para chegar em B, eu chego em B ou eu chego num outro resultado? Para depois você conseguir usar a tecnologia realmente como um vetor de aceleração, como um multiplicador. Então, assim, você precisa mostrar para a equipe, falar assim, olha, é desse jeito, você tem que comunicar claramente o que você está planejando para a sua empresa, como você vai chegar naquele objetivo e como aquelas pessoas que fazem parte, que construíram junto com você uma história, um legado, como elas vão fazer parte desse mesmo legado no futuro, de uma empresa mais madura, mais moderna, mais competitiva e que seja mais permeada por tecnologia. Porque se você abre mão de fazer essas implantações, você acaba ficando para trás, né? E aí, uma coisa que a gente já comentou muitas vezes aqui no canal, né? Hoje em dia o comprador, ele não fica esperando o vendedor ligar para ele. Ele quer entrar lá na internet, ele quer entrar em algum marketplace e comprar tudo que ele precisa, do jeito que ele precisa. E é preciso estar presente nessas várias camadas de atendimento para quem vai fazer a compra. Qual foi o primeiro passo que você deu? Qual foi a primeira coisa que você realmente fez lá na Fera Atacadista nesse processo de colocar a transformação digital em prática? Olha, mestre, eu acho que assim, a primeira questão foi quando eu comecei a fazer os preços de venda, né? Porque eu entrei trabalhando como comprador, em contato com a equipe comercial. E num determinado momento, ficou incumbido a mim que eu fizesse os preços de venda, especialmente as promoções. E aí eu entrei no RP antigo, puxei planilha. Eu sou, assim, embora tenha estudado em Harvard, anteriormente eu me formei como engenheiro, né? E trabalhei nessa parte de dados numa mineradora. Então eu já estava bastante familiar. E aí eu tinha que responder duas perguntas: qual o desconto e por quanto tempo? E aí eu comecei esse trabalho dessas análises para chegar nessa questão que é: o que faz o cliente comprar uma promoção? Por que ele compra? Porque a gente notava que tinha um pico quando começava a promoção e depois ele voltava para vender exatamente o que você já vendia no dia a dia. Então tinha que ter alguma inteligência, né, nessa lógica de preços e tal. Então esse foi o primeiro passo, eu diria assim, de você colocar a tecnologia dentro da empresa. Foi falar, exatamente, foi mostrar. Desculpa ter te interrompido, a gente já tratou isso aqui no canal também. Quer dizer, o que é uma promoção bem sucedida? Você está vendendo aqui, faz uma promoção, aumenta muito, depois da promoção você volta para o mesmo lugar, então você só deu desconto e o cliente aproveitou. Você tem que fazer com que o cliente continue comprando mais daquele item, daquela categoria depois da promoção. Então a transformação digital também passa por uma prévia análise estratégica, né, para conduzir o resultado que a gente quer. Mas desculpa, continua. É porque, no fundo, a gente falou num primeiro momento de transformação digital e de como as pessoas se sentem nesse contexto de que muda e daqui a pouco muda de novo e cada vez novas tecnologias. A gente tem ChatGPT, né, entrando forte nesse contexto também da área de vendas, mas assim, no fundo, sempre a gente está falando do comportamento humano, né? A gente falou de atendimento automático, mas quando a gente quer falar com o humano, a gente tem que conseguir, não pode ser. O consumidor, o cliente, ele não pode sentir que existe uma barreira de eu não quero conversar com você. Eu já paguei aqui uma ferramenta, custou caro, agora você... Você fica aqui nessa camada de tecnologia. Exatamente. Aqui, então, assim, do ponto de vista da promoção é a mesma coisa. Assim, o que faz o que o cliente precisa? Você entrega aquilo de uma forma clara, de que os negócios precisam ter lucro. A gente não é assim, no nosso caso, a gente tem participação, né, em organizações sociais, tanto pessoalmente quanto de forma corporativa. Mas, no final das contas, para a gente ajudar, a gente tem que ter lucro, senão a gente não consegue ajudar ninguém. Aí você fez as precificações, estabeleceu lá quais eram as métricas para chegar numa política adequada, e aí? Como é que foi colocar isso em prática?
Olha, realmente assim, o que eu percebi, mestre, eu vou te falar. Eu percebi que no contexto da venda, o que importava não era o preço em si, mas sim o vendedor acreditar que ele tinha um negócio muito bom, porque ele transmitia dessa forma. Então, ele tinha ali um produto ali que, vamos supor, tinha um patamar de preço de R$20, eu colocava R$18,90. Às vezes realmente sacrificando margem, mas dentro de um contexto, claro, cada empresa tem um contexto diferente, por isso que a gente falou já, não dá para aplicar isso em todos os lugares. Eu tenho 16 mil itens no portfólio, eu posso pegar e sacrificar a margem de um produto que os outros produtos vão compensar, só que lógico, isso eu precisei fazer e mostrar, falar assim, não, olha aqui, para os diretores sêniores, olha aqui, a rentabilidade aumentou, eu estou vendendo aqui no preço de custo, mas olha a minha rentabilidade global no mês, como fechou. E olha como isso motivou o cliente efetivamente a comprar. Porque a gente nunca sabe, dentro de 16 mil produtos, o meu público, que são lojas de material de construção, na média eles trabalham com 4 mil itens, uma loja média, até 8 mil, uma loja com portfólio grande. Agora, como eu vou responder qual produto é importante para ele ser competitivo? Se isso depende da área de atuação, se o cara é um especialista, se ele é um generalista, da região dele. Então você tem que ir testando e tem que ter velocidade. E como que você consegue essa velocidade? Só com tecnologia, você não consegue fazer isso de outra forma. E ir testando e rodando. Planejamento, estratégia e apoio de tecnologia para conseguir fazer isso acontecer. E aí você motiva o cara a comprar e ele se sente satisfeito, porque aquilo que ele precisa, ele precisa de um preço, no caso do meu portfólio, ele precisa de um preço competitivo no prego, mas às vezes ele não precisa no fio porque ele não é um especialista em elétrica, mas ele tem aquele produto para complementar o portfólio na loja dele. No caso aqui da APAS, às vezes o pessoal vai sacrificar a margem, não sei, no arroz e feijão para vender azeite. Exatamente. Eu compreendo isso perfeitamente, a gente já falou disso várias vezes aqui, e isso de fato só vem com tecnologia porque o ser humano não consegue processar a quantidade de informações para 16 mil itens, para 20 mil itens, que é o que você tem lá, né? E quais foram os resultados que você alcançou com isso? Assim, eu não sei há quanto tempo exatamente você começou a implementar. Que tipo de resultado a Fera Atacadista obteve com isso? Olha, a gente conseguiu melhorar na linha final 50% o lucro sobre a venda total. O lucro? O lucro. 50% porque assim, a gente lucro. tinha um markup que é exprimido, porque a gente é um distribuidor, né? A gente compra e faz o que a indústria não quer fazer. Tá certo. A gente abre as caixas, pega difícil. As peças, exatamente. Onde tem manuseio, onde tem... A indústria não quer, exatamente, a indústria não quer isso, eles querem ter escala, volume, automatização, esse tipo de processo que cada produto tem um tamanho diferente, que você não consegue automatizar, que você depende, você consegue até determinado ponto, tem um ponto que tem alguém que vai colocar a mão no produto ali, e cada vez que alguém coloca a mão no produto, você perde alguns centavos de custo que você tem que colocar ali na sua conta. Então, a gente fazia promoções que eram muito extensas, e isso prejudicava a rentabilidade. Caía o markup na faixa de 3%, 4%, a subir 5%, 6%, 7% o markup geral da empresa com essa mudança na forma de você chegar no cliente, é lógico, aumentando base, aumentando o volume de clientes. Nunca a gente vai chegar num ponto que ele fala assim, como você chegou lá? Às vezes é tanta coisa que você faz que é difícil voltar. Mas teve treinamento de equipe de vendas, ampliação da equipe, melhora do ambiente. E, invariavelmente, a gente vai chegar e falar assim, quando a gente precisa de volume, quando a gente precisa de escala, a gente ter agressividade numa virada de tabela de preço com volume alto de produtos é com o apoio de tecnologia. É isso aí. Você está gostando do conteúdo? Você está curtindo aqui o compartilhamento do Carlos Racuia? Deixa um like aí para nós, é importante para o canal, vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E depois no final a gente vai deixar também os contatos aqui do Carlos para quem quiser entrar em contato com ele, falar mais a respeito, quem quiser conhecer os negócios do Grupo GR, da Racuia Atacadista, da Fera Atacadista. Mas continuando aqui, você citou no começo que na época em que você chegou lá e que a empresa ainda estava no sentido pré-transformação digital, tinha lá um ERP que atendia vocês bem, até muito bem, mas aí a maturidade da empresa cresceu, você precisou trocar de ERP. Foi um passo necessário, mestre, porque
tinha muito dado, mas assim, demandava muita mão de obra para você transformar aquilo em uma informação de qualidade que a gente pudesse transformar aquilo numa ação. E aí você começava a depender de conhecimento estatístico e de tratamento de dados que é um tipo de conhecimento que não era a vertente principal do nosso negócio. Você não tem cientistas de dados lá, exatamente. Né? Eu tinha o conhecimento por ter trabalhado na área antes, mas assim, a gente precisa transformar dentro do contexto de uma empresa a informação como algo valioso para todo mundo, porque senão você vem aqui, você faz uma palestra, apresenta um PowerPoint, encerrou a apresentação, acabou a evolução da empresa. Acabou, né? Todo mundo volta para o básico. Volta para assim, ó, legal, mas eu vou fazer o que eu estou acostumado aqui. E aí, contratando um RP, você realmente força as pessoas a trabalharem num processo mais elaborado, né? O Grupo Fera trabalha você citou aí, né? O seu cliente é a loja de material para construção, né? E que tipo de demanda esse cliente tem? Que tipo de demanda que ele exerce sobre o mercado que faz com que a tecnologia seja uma vantagem para o grupo, para o Fera Atacadista? Olha, mestre, eu vou te falar. Tem uma frase que o pessoal diz que obra não termina, a gente desiste, né? Porque é tanto imprevisto, né? Assim, cara... Eu me reconheço nessa frase. A parede tem que ser perpendicular. Você vai ver e a parede nunca é retinha, as coisas nunca são exatamente como deveriam ser, porque assim, tem um volume de trabalho que é feito em loco que é muito grande. E ali tem cansaço, fadiga, nível de luminosidade ali. E no final das contas, nada bate com nada e tudo acaba sendo urgente, né? Então, quem nunca escutou, fala assim, olha, eu preciso de uma tomada senão para a obra. Eu preciso de determinado produto, senão o pessoal não tem o que fazer. E aí, a gente tem essa questão que, no nosso caso, o que acontece? O nosso cliente, a loja de material de construção, sempre atende uma urgência, é sempre emergencial, é sempre uma questão de uma venda de conveniência. Então, ele tem que ter um produto muito rapidamente. E aí, você tem que prever demanda e é praticamente impossível você prever 100% da demanda, porque a gente vê a previsão do tempo e eles não acertam o tempo todo. E aí tem uma... exatamente, e aí você tem muitas coisas que dependem. A venda de um chuveiro elétrico depende de um frio extremo, de uma torneira elétrica, uma chuva extrema, um calor extremo. Os extremos fazem as pessoas necessitarem desses produtos que são essenciais para a gente, né? A gente viu durante a pandemia a importância que tiveram as lojas de bairro no contexto da nossa vida diária, né? É verdade. Então, mas a verdade é que esse cliente, o cliente do meu cliente está sempre com as costas na parede. Ele precisa do material para ontem. Então, nesse sentido, a loja trabalha com o estoque do distribuidor. E a gente tem esse papel de ter a força de capital, né, de robustez de estoque, de solidez financeira para aguentar essas oscilações de mercado e atender essa urgência sempre no dia seguinte. Então o cliente comprou hoje, tem que chegar na loja até as 3 horas da tarde para que o meu cliente ainda tenha tempo de levar para a obra do meu... Se ele não tem, ele se planejou, ele preparou o estoque dele, saiu alguma coisa do planejamento porque não tinha como prever aquela situação. Ele precisa receber rápido aquela mercadoria, a gente precisa atender rapidamente e nesse sentido a gente precisa de tecnologia, de transparência, de eficiência, né? Tudo isso a gente está procurando com o RP. No final das contas, a gente tem que prestar serviço para o nosso cliente, né? O nosso cliente tem que confiar que eu vou lá e vai ter o que eu preciso. Isso faz muito mais sentido do que qualquer coisa que se possa inventar de inovação. Você prestar serviço para o seu cliente é essencial. E como você disse, né? Nesse nível, nesse volume de coisas, 16 mil itens, sem tecnologia você não tem como controlar todas as demandas. Quer dizer, nem com tecnologia, né? Mas sem tecnologia aí você nem começa, né? E no caso do seu cliente, qual é o nível de abrangência que você tem geograficamente? A gente vendeu no ano passado para todos os estados da federação, mas
porque é um ramo que a gente trabalha com produtos de baixo valor agregado e com essa urgência, evidentemente que a gente tendo posicionado em São Paulo o volume maior de venda dentro do estado de São Paulo, porque é onde a gente consegue atender dentro desses critérios de agilidade e de oferecer um portfólio ajustado à necessidade daquela região. O Brasil são vários países dentro de um país, né? Então, assim, a gente... Às vezes dentro do mesmo estado, né? Tem verdade. Meia dúzia de países ali. Dependendo do pedaço que a gente anda pela cidade, você já fala, pô, é um comportamento e outro bairro é outro comportamento, né? É verdade. As periferias têm um jeito próprio de comprar, é muito complexo mesmo. E o futuro? Assim, o que você pensa de tecnologia para o seu negócio no futuro imediato, no futuro de médio prazo, considerando agora que você está nesse nível de maturidade mais elevado, já está obtendo resultados? Eu vi lá nas suas redes sociais que vocês, num período de 5 anos, triplicaram o faturamento. Ou seja, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Revolução, transformação, digitalização, sempre dói, mas ninguém se arrepende, né? Ninguém se arrepende de fazer esse movimento, de se direcionar para o digital com estratégia, com convicção. Quais são os planos que você tem para os próximos passos da Fera Atacadista do Grupo GR? Olha, mestre, o foco hoje está sendo na expansão geográfica. Eventualmente, no longo prazo, eu diria assim, se a gente conseguir levar essa tecnologia que a gente está embarcando com a SAM, que a gente conseguir oferecer essa mesma solução, uma solução pré-parametrizada, porque uma das maiores dores são as questões tributárias e de cadastro dos produtos. É muito complexo a quantidade de informação que você tem que ter, dependendo da região, o tipo de documento que você precisa. Então, a ideia é levar o máximo de tecnologia para o varejo. Não é porque a gente quer ajudar, é porque existe um benefício para as duas pontas, né? Do varejo de ter acesso à informação e da gente de conseguir prestar um nível de serviço melhor. Ou seja, a gente ter a condição de oferecer de forma assertiva aquilo que o cliente realmente precisa. A gente não ligar e ser o cara inconveniente de falar assim, mestre, você não quer comprar prego hoje? Porra, estou abarrotado de prego, sabe? Oferecer da forma correta aquilo que precisa e ter uma análise preditiva daquilo que dentro do portfólio daquela loja, fala assim, olha, você tem esses produtos e esse tipo de produto no nosso entendimento, com o uso da tecnologia, que, mais uma vez, da mesma forma que o estoque e o investimento de capital maior tem que estar do lado do distribuidor, esse investimento de tecnologia a gente entende que também precisa estar do nosso lado. Então, a gente tem que investir e tem que levar esse tipo de conhecimento para o varejo, de, olha, esse produto provavelmente você vai vender, você pode fazer um cross-selling, você pode oferecer, tenta esse produto, vamos, sabe, sempre levando junto a indústria com a gente, fala assim, olha, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a indústria, vai ser bom para o varejo. Um cliente que entra numa loja que gostaria de comprar o produto A, B e C, e ele sai só com o produto A e B, ele é um cliente que saiu insatisfeito, que na linha final não teve a necessidade dele atendida. Evasão de receita, né? Você tinha receita ali pronta para entrar no seu caixa e não entra porque você não tinha um produto. E aí a gente cai naquela história que a gente falou que, obra é só dor de cabeça, para que você vai mexer com isso? A gente não quer fazer. É verdade. E por aí vai. Beleza, olha só, nós estamos encerrando aqui. Você que curtiu esse conteúdo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Eu vou pedir para você deixar aqui o seu último pronunciamento, deixar o contato para quem quiser conhecer melhor a sua empresa, quem quiser conhecer melhor a Fera, o Grupo GR, seus contatos nas redes sociais. Fica à vontade, Carlos. Obrigado, mestre. Pode me procurar, adicionar Carlos Racuia no LinkedIn. Dúvidas sobre isso, sobre outras questões que vocês verem no meu feed, podem ficar à vontade. E da Fera, www.feratacado.com, vocês vão encontrar todo o nosso portfólio, fácil fazer o cadastro, fácil comprar com a gente, vocês vão gostar. Beleza, pessoal, olha só, eu quero agradecer demais ao Carlos Racuia aqui. Nós vamos fazer outros podcasts aqui, mas eu acho que esse daqui vai ser o grande podcast aqui, porque esse assunto é quente. A gente falou aqui com alguém que botou a mão na massa, que sabe o que está fazendo, porque estudou, porque fez acontecer e continua fazendo acontecer. Quero agradecer demais, viu? Muito obrigado. Eu aprendi muito aqui, acho que quem assistiu também vai gostar, vai ter um conteúdo mais pesado a partir
do conhecimento que você trouxe aqui para nós. Muito obrigado, viu, Carlos? Obrigado, mestre. Pessoal, estamos encerrando. Teremos outros podcasts aqui na APAS, a maior feira de varejo de tecnologia para o varejo, de produtos, de logística, de serviços para o varejo na América Latina. Aqui no estande da Sankhya, nosso patrocinador aqui do canal, que gentilmente cedeu esse espaço para nós. Não perca, teremos outros podcasts ainda aqui na APAS. Aguardo você. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar seu like. Até mais.